Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Começo esta audição com o mesmo assunto que abordei na audição de março, mas como nada foi feito pelo Governo, não me resta alternativa senão voltar a falar desse mesmo assunto. O PSD tem vindo a alertar o Governo para os sucessivos e constantes atrasos na atribuição e pagamento dos apoios extraordinários no âmbito da resposta à crise pandémica. Estes atrasos são injustificáveis, incompreensíveis e são especialmente prejudiciais para as empresas, para os trabalhadores e para as famílias que dependem destes apoios do Governo. São várias as situações que nos chegam e, por isso, são muitos os exemplos que lhe podia dar. A este propósito, aliás, já por 2 vezes a Provedora de Justiça alertou o Governo para os atrasos do pagamento do apoio extraordinário à retoma progressiva. De acordo com o denunciado pela Provedora de Justiça, há empresas que estão a aguardar há meses, inclusivamente há empresas que estão a aguardar há 5 meses o pagamento deste apoio extraordinário à retoma progressiva. Os atrasos em causa, de acordo com a Provedora de Justiça, devem-se a dificuldades de articulação entre os Serviços de Segurança Social e a Autoridade Tributária relativamente à informação que diz respeito às quebras de faturação. Devido a este constrangimento relativamente a esta dificuldade de articulação, há inúmeras empresas que realizaram os respectivos pedidos deste apoio em dezembro, e os pedidos ainda estão num estado pendente porque estão a aguardar confirmação da autoridade tributária relativamente a estas quebras de faturação. Perante estes atrasos, a Provedora de Justiça faz uma recomendação, pela 2ª vez, e foi agora em maio, para que o Governo proceda ao pagamento de todos os apoios referentes a 2021, sem prejuízo de posterior confirmação das quebras de faturação indicadas, com vista, e isto estou a citar a Provedora de Justiça, com vista a evitar consequências mais graves no plano da solvabilidade das empresas e da manutenção dos contratos de trabalho. Senhora Ministra, é inaceitável que várias empresas que enfrentam graves dificuldades financeiras em consequência e por força das quebras de faturação fiquem meses e meses a aguardar e à espera dos apoios por parte da Segurança Social. O não recebimento destes apoios em tempo não só compromete o pagamento das retribuições aos trabalhadores, como compromete também aquilo que é o objetivo desta medida, que é a manutenção dos postos de trabalho. Por isso, pergunto, Sra. Ministra, se acha razoável que, em consequência de uma atuação administrativa deficiente, o Governo ponha em risco várias empresas e ponha em risco vários contratos de trabalho. Pergunto por quanto mais tempo estas empresas vão ter que esperar pelo pagamento destes apoios e se desde março o Governo ainda não teve tempo para resolver este constrangimento, porque em março ocorreu esta primeira recomendação da Provedora de Justiça e pergunto ainda, por fim, se o Governo vai acatar a recomendação da Provedora de Justiça. Muito obrigado. A palavra agora à Sra. Ministra para a resposta. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Ofélia Ramos, antes de mais, só relembrar o número de empresas que já foram abrangidas pelos apoios ao emprego que foram criados de uma forma extraordinária. Nós temos no total, se pensarmos e se somarmos aqui as empresas que recorreram ao layoff simplificado ou ao apoio à retoma, temos mais de 150 mil empresas que recorreram a estes apoios e mais de 1 milhão de trabalhadores abrangidos. Eu também queria clarificar que as situações que referiu referem-se a situações em que foi detectada uma informação que não corresponde com a informação que foi declarada pelas empresas à Segurança Social quando confrontada com os dados da Autoridade Tributária. Portanto, naturalmente, a Sra. Deputada, também acredito que, tal como nós, defendemos que estas medidas têm que ser aplicadas com rigor, garantindo que elas são aplicadas também na salvaguarda da boa aplicação dos recursos públicos. Aqui a nossa preocupação total tem sido garantir que estas medidas são aplicadas sempre que tenhamos a garantia da verificação do cumprimento dos requisitos. Todas as empresas que têm a sua situação completamente conforme e em que não é gerada uma desconformidade entre a informação declarada à Segurança Social e a informação que a AT disponibiliza no seu cruzamento de dados, relativamente a essas empresas, os apoios estão a ser pagos em 10 dias. Eu pergunto quantas vezes
podemos dizer, aliás, imagino, numa empresa que está a pagar a 1 milhão de trabalhadores, a capacidade de estar a pagar em 10 dias estes apoios. Dito isto, o que nós procurámos desde logo fazer foi garantir uma articulação entre os próprios sistemas da Segurança Social e da Autoridade Tributária, tendo sido, aliás, celebrados protocolos para o efeito, porque também sabemos que para a partilha de dados destas informações é preciso ter essa celebração feita e, portanto, o que nós estamos a tentar é ser o mais céleres possível sempre para ultrapassar situações em que há desconformidades. E é isso que eu volto a reiterar. Estas situações só estão a acontecer quando houve problemas de informações que não estão conformes entre a declaração prestada à Segurança Social e a informação prestada à AT. O nosso compromisso é total e eu também peço, Sr. Deputado, o que eu tenho procurado fazer é, sempre que há detectado alguma situação que não seja esta a situação, a informação que eu tenho é que isto só está a acontecer quando há esta desconformidade na informação prestada à Segurança Social e na informação prestada à AT, mas se houver alguma situação que não seja este o caso, peço que também me transmita. Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Deputada pode prosseguir a sua intervenção. Senhora Ministra, a sua resposta não justifica a espera de 5 meses para verificarem e confirmarem, portanto, a questão da quebra de faturação. O Governo anunciou em dezembro de 2020 que o apoio às empresas para compensar o aumento do salário mínimo nacional em 2021 estaria operacional no primeiro trimestre de 2021 e que os pagamentos seriam feitos às empresas neste primeiro trimestre. Mas, como sempre, o Governo anuncia, cria expectativas e depois tarda em regulamentar e em implementar essas medidas. E foi precisamente o que aconteceu com esta medida que foi anunciada em dezembro. O objetivo era pagar às empresas do primeiro trimestre e só agora, aliás, no passado dia 21 de maio, é que esta medida saiu da gaveta e foi publicado o Decreto-Lei 37 de 2001. Estes atrasos a que o Governo já nos habituou são preocupantes, mas mais preocupante do que isso é descortinar quais são as reais intenções do Governo, porque o Governo proclama ser sua prioridade apoiar as empresas e os trabalhadores, mas aquilo que constatamos é uma realidade completamente diferente. E explico porquê, Sra. Ministra. Para beneficiarem deste subsídio, as empresas têm 30 dias, apenas 30 dias, a contar da entrada em vigor do Decreto-Lei 37 de 2021 para efetuarem um registro no site do IAPMEI e do Turismo de Portugal, registro este que serve para pedir o apoio. E caso não o façam no prazo de 30 dias, perdem o direito ao apoio. Isto é o que diz a lei. Ou seja, o Governo atrasa-se meses na implementação desta medida e depois fixa um prazo significativamente curto para as empresas formalizarem o respectivo pedido. E caso não o façam, perdem o direito a este apoio. E isto leva-me a questionar se o Governo quer efetivamente apoiar as empresas, porque tudo indica que não. E se assim não fosse, não criaria dificuldades de acesso a estes apoios através de barreiras burocráticas inultrapassáveis. Pergunto, Sra. Ministra, se acha razoável estabelecer-se um prazo de 30 dias para as empresas formalizarem este pedido e pergunto também se é razoável a lei estabelecer a caducidade do direito a este apoio, caso não o façam no prazo de 30 dias, quando sabemos que 96% do tecido empresarial português é composto por microempresas dessas que não têm uma estrutura que lhes permita atuar com a prontidão das grandes empresas. Muito obrigado, Sra. Ministra, para responder. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Ofélia Ramos, em primeiro lugar, eu percebo que haja alguma perplexidade, porque, de facto, durante o Governo anterior, o aumento do salário mínimo não foi uma prioridade, ao contrário do que tem sido a nossa prioridade permanente e valorização dos salários. E foi exatamente até por isso que, no momento em que vivemos, decidimos ter aqui um instrumento para apoiar as empresas para continuar este ritmo de valorização do aumento do salário mínimo, que tem sido uma das nossas prioridades, aliás, a par da valorização dos rendimentos dos trabalhadores, uma vez que é, de facto, isso condição crítica para vivermos de uma forma coletiva em sociedade e valorizando aqui o papel dos trabalhadores.
Dito isto, Sra. Deputada, se a pergunta é se me parece que um prazo de 30 dias é um prazo razoável para fazer um requerimento, eu tenho que lhe dizer que sim, que me parece que é razoável. Aliás, como há pouco lhe acabei de dizer, nós estamos, aliás, com uma grande preocupação, temos a Segurança Social a pagar em 10 dias após os pedidos. Portanto, a Segurança Social, que está a pagar a mais de 1 milhão de trabalhadores, tem feito esse esforço e trabalho para garantir que chegamos a todos e, portanto, acho que os tempos que vivemos são tempos de uma enorme exigência para todos. Acho que, neste momento, aquilo que é preciso é garantir que se executam todos estes instrumentos e que se apoiam as empresas também neste compromisso, que é um compromisso coletivo de sociedade. Eu aproveito, aliás, para reiterar, ainda em relação à dúvida suscitada há pouco, que mesmo em relação àquelas empresas que têm os pagamentos suspensos pela Segurança Social, porque foi detectada uma desconformidade, eu volto a lembrar que a Segurança Social até paga logo no primeiro mês, para garantir que a empresa não fica desprotegida. Paga logo no primeiro mês. O que acontece é, se depois, no cruzamento dos dados com a Autoridade Tributária, já é gerada uma desconformidade, por razões naturalmente de rigor e de aplicação dos recursos públicos, é suspenso o pagamento porque a informação está desconforme na Autoridade Tributária face àquela que é a informação prestada pela empresa. Portanto, aqui a nossa preocupação tem sido rigor, celeridade e, sim, é verdade, garantindo que procuramos que estas medidas cheguem ao maior número de pessoas e, aliás, foi nesse sentido, aliás, que cumprimos aquilo que tínhamos assumido através deste apoio para também apoiar as empresas neste momento que vivemos. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, pode prosseguir. Senhora Ministra, se hoje se vivem momentos de grande exigência, também lhe posso dizer que já se viveram momentos também de grande exigência por força da bancarrota que o país se encontrava pelo governo socialista e foi precisamente com o governo de Passos Coelho, em 2014, que começaram a se registrar o aumento do salário mínimo nacional. Com o fim do estado de emergência, terminam também um conjunto de medidas extraordinárias para apoiar as famílias e as empresas pela perda de rendimentos devido à crise pandémica, designadamente terminou o programa Apoiar. O layoff simplificado e o apoio extraordinário à redução da atividade económica terminam já no próximo dia 30 de junho. O apoio extraordinário à retoma progressiva tem sofrido alguns ajustamentos em função da evolução da situação pandémica e da atividade económica, mas também se sabe que vai terminar no próximo dia 30 de setembro de 2021, considerando os fortes impactos económicos e sociais da crise pandémica e sabendo nós que a recuperação da economia será lenta, dúvidas não temos que as dificuldades das empresas e das famílias vão infelizmente prolongar-se por muito mais tempo, além do estado de emergência, e neste contexto entendemos que o fim repentino dos apoios pode explotar o encerramento de muitas empresas e o crescimento brusco dos números de desemprego, consequente perda de rendimentos das famílias. Pergunto, Sra. Ministra, se o Governo está a desenvolver outros instrumentos de proteção do emprego e dos rendimentos contextualizados no âmbito de um plano gradual de desconfinamento e se vão ser prolongados alguns dos apoios que já cessaram ou que estão prestes a cessar. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Ofélia Ramos, antes de mais, reiterar aquela que tem sido a mobilização sem precedentes de recursos para responder ao momento que vivemos. Até o momento, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social já pagou apoios a 2.916.000 pessoas, 174 mil empresas, no valor de 3.267 milhões de euros de apoios extraordinários criados no âmbito da pandemia, o que nunca aconteceu no passado. O nosso compromisso tem sido permanentemente de acompanhar, monitorizar, avaliar e adaptar as medidas em função do momento que vivemos. Aliás, já hoje aqui na minha apresentação inicial, anunciei que vamos reforçar o ativar.pt em mais 40 milhões de euros, exatamente para apoiar a criação de emprego. A par disso, também no Programa de Recuperação e Resiliência, temos várias medidas, nomeadamente para apoio a um programa de um compromisso para um emprego sustentável, sempre com esta preocupação. O nosso compromisso tem sido permanente, total, aliás o que tem implicado, como se viu na minha apresentação inicial, a dimensão seja do número de medidas que temos implementado e adaptado, seja do volume e dos recursos financeiros mobilizados, como nunca foi feito anteriormente. Muito obrigado. A Sra. Deputada pode prosseguir.
Sabemos que o Instituto da Segurança Social tem tido um acréscimo significativo de trabalho em consequência da resposta à crise pandémica e que a falta de pessoal estará na causa principal e na origem dos atrasos na atribuição e pagamento dos apoios, pese embora o esforço que tem sido feito, e isso nós reconhecemos por parte dos trabalhadores da Segurança Social, para responder às solicitações que lhes chegam. Esta falta crónica de recursos será agudizada nos próximos 2 anos, porque estima-se que 700 funcionários vão para a reforma nestes próximos 2 anos. Na semana passada, a Sra. Ministra afirmou nesta Câmara, e aliás ainda há pouco também o afirmou, como prioridade para 2021, na agenda Trabalho Digno, a prioridade de combater eficazmente a precariedade. Para ilustrar a incapacidade deste Governo de praticar os valores e os princípios que defende, de facto não há melhor provérbio que assenta ao Governo senão aquele que diz: bem prega Frei Tomás, faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Sra. Ministra, o que vai fazer com os 200 precários que trabalham no Instituto da Segurança Social, contratados através do recurso a empresas de trabalho temporário, que são trabalhadores que não se destinam a satisfazer necessidades temporárias, mas prestam trabalho permanente e complexo, nomeadamente processamento de pensões e apoios sociais? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Ofélia Ramos, eu também acho curioso que cite exatamente um problema que foi causado pelo Governo anterior, que foi exatamente a descapitalização total da Segurança Social. A Segurança Social perdeu milhares de trabalhadores durante o Governo PSD-CDS, o que nos levou, aliás, a ter uma instituição completamente descapitalizada, o que nos levou, aliás, como sabe, até muitos problemas no tratamento das próprias pensões, atendendo à falta de recursos humanos com que em 2015 nos deparamos quando iniciámos funções. Dito isto, a nossa preocupação tem sido totalmente, por um lado, voltar a capacitar a Segurança Social com trabalhadores. Nesse sentido, aliás, entraram o ano passado 200 pessoas ao abrigo de um concurso externo. Já este ano, este mês, entraram 121 trabalhadores. Até ao final deste ano, o nosso compromisso é termos 350 trabalhadores a mais também na Segurança Social. E estes 200 trabalhadores que a Sra. Deputada falou e se referiu, tratam-se de trabalhadores que fazem parte de um projeto que foi contratado pela Segurança Social há 2 anos, penso que há 2 anos, o Sr. Secretário Gabriel Bastos poderá dar mais informação, foram contratados no âmbito de um programa de recuperação e de regularização de dependências de pensões e de digitalização dos processos físicos. Era um dos problemas que nós tínhamos, como sabem, a falta de informação no sistema informático, o que, aliás, dificultava em muita capacidade de automatização e de agilização no processo de atribuição das pensões, o que também estamos a conseguir resolver, nomeadamente através da pensão na hora, com esta medida que implementamos. Aqui a nossa preocupação tem sido, de facto, reforçar os quadros da Segurança Social para tentar recuperar o número de trabalhadores que foram perdidos. Nós, nos últimos 4 anos, temos cerca de mais 800 trabalhadores que já conseguimos recuperar para a Segurança Social, mas sim, é uma preocupação total este reforço e vamos continuar a fazer. Naturalmente que a contratação destas empresas para a digitalização e a recuperação de dependências manter-se-á enquanto for necessária e continua a ser necessária, porque essa também é a nossa prioridade e, portanto, vamos continuar.